Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui do lado do Simeão, né? Falando das africanidades existentes na região de Santa Catarina, mais exatamente na Foz do Itajaí. Hoje eu trago aqui um dos trabalhos que eu orientei, trabalho de conclusão de curso apresentado na disciplina Orientação de Trabalhos Monográficos. É o trabalho de Ana Luísa Mette. O título sugestivo: Tem negro atrás da cortina. O olhar dos colonos alemães e italianos sobre os escravos negros em Ilhota. Sugestivo, né? Primeiro, sugestivo porque durante algum tempo se dizia que nas colonizações alemãs, italianas, polonesas, etc., etc., inexistia a presença negra de escravizados ou seus descendentes. A historiografia tradicional durante muito tempo falou sobre isso. Mas pesquisas posteriores, que nós apresentaremos aqui também, desvendaram esse enigma, né? Que na verdade não era um enigma, eram umas rasuras, né? Por exemplo, esse livro aqui, organizado, Visões do Vale, Perspectivas Historiográficas Recentes, organizada pela Cristina Ferreira e Mary Forster, né? É uma coletânea de textos e aqui tem um texto muito sugestivo do Marlon Jaisso Salomon e o André Voigt, A Colonização Alemã e a Escravidão no Vale do Itajaí. Então eles fazem uma discussão acerca dessa, abre aspas, desse mito de que não havia escravizados nas colônias de imigrantes alemães. E até ele transcreve aqui um trechinho na carta, em uma das cartas do Dr. Blumenau, trocava com seus familiares, a Carta aos Pais e Parentes, de 1848. Vou ler esse trechinho que ele transcreveu na abertura desse capítulo, Colonização Alemã e Escravidão no Vale do Itajaí. Abre aspas. E depois de analisarmos bem, chegamos a um resultado de que nós, sem evitar o alto preço dos diaristas e a insegurança dos trabalhadores, não poderíamos passar sem a ajuda de alguns negros. Por isso, Hardart foi logo ao rio buscar dinheiro e alguns negros. Destes trouxe 5, entre os quais uma mulher que cozinhava, lavava e passava. Os negros nos custam, com viagem, etc., 2.700 réis, o que não é um mau negócio. Fecha aspas. Outro trechinho. Lamentavelmente, no Brasil, a escravidão, essa indigna instituição da humanidade, para qualquer país, a escravidão não é apenas uma mácula, mas também fonte de desgraça e desmoralização. Então, ainda que houvesse proibições, leis ou códigos proibindo ou dificultando a escravidão nas colônias, a escravidão existiu. E aí eles trazem aqui também que o que se utilizou na historiografia para dizer que nas colônias, sobretudo aqui em Blumenau, não tinham alemã, foi um projeto que não foi aprovado. Foi um desejo de proibir, mas, segundo esses autores, esse projeto não foi aprovado, certo?
Tem outra fonte aqui também, que trabalha na mesma direção, Marlon, né? Cartas Reveladas, a troca de correspondências entre Hermann Blumenau e Johannes Jacob Sturz. Então, novamente, aqui também nós encontramos algumas referências à questão do trabalho escravo, né? Na região de colônia, de migração. E fora isso também já tem outros trabalhos sobre São Leopoldo, evidenciando, né, a realidade do trabalho de escravizados negros e africanos lá. E aqui em nossas pesquisas também temos encontrado, nos registros de compra e venda de escravizados, nós encontramos sim, aqui na região de Brusque, de Itajaí, né, de Balneário, Camboriú, imigrantes comprando e vendendo escravizados, sim. Então, voltando ao trabalho aqui da Ana Luísa Metti, que fez esse belíssimo trabalho, ela divide o trabalho em 3 partes. A introdução, depois ela fala um senhor de escravos, ela trata sobretudo do José Henriques Flores, que foi um dos maiores latifundiários e escravistas aqui da região. Ele era carioca e uma filha dele casou com Marcos Conder Sênior. Depois nós vamos falar sobre isso também. Inclusive, teve uma revolta de escravizados em 1876 ou 1967, né, nessa fazenda do senhor José Henriques Flores. Temos também alguns depoimentos de descendentes, bisnetos maternos de José Henrique Flores, da família Conder, dizendo que na família sempre procurou esconder esse lado escravista do lado materno da família. É óbvio que quem tentava esconder isso era o lado germânico da família. Não vou dizer todos, mas alguns, né? Nós vamos ter oportunidade de trazer esse tema aqui, porque é um tema ainda meio tabu, que a historiografia tradicional não quis bolir por algum motivo. Mas no segundo capítulo, a Ana coloca evidências da presença de negros em Ilhota no século XIX. Aí ela fala da construção da igreja, a questão da abolição. Capítulo 3, negros e brancos, uma relação conflituosa, desmistificando aquela ideia da harmonia racial, etc. e tal, né? Sobretudo elaborada a partir da obra de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. E no último capítulo, as festividades dos negros. Aí ela vai tratar exatamente de tradições orais, remetendo à festa de Nossa Senhora do Rosário, que havia também na região de Ilhota. Ilhota é tido como uma colonização de origem belga, mas que teve também imigrantes italianos, alemães, etc. e tal. Então vamos ver o que ela diz no início, a introdução do trabalho dela. Eu acho que nos dá uma dimensão do trabalho de conclusão do curso. Diz ela: a história do Vale do Itajaí, no que diz respeito à escravidão, não tem ofertado referências historiográficas que nos permitam associar a sua ocupação à presença de negros. No entanto, não podemos negar que não houve a exploração de escravos nessa região. E é sobre isso que trata esse trabalho, um estudo sobre a comunidade de ex-escravos que pertenciam à fazenda do coronel José Henriques Flores, como membros de uma coletividade negra que há muito vem sendo discriminada pela sociedade, que tem suas relações justificadas
por ideologias racistas e etnocêntricas. Ao contrário do que possa parecer, não há apenas um escrito sobre a presença do negro em nosso estado e região, mas sim uma análise da atuação dessas pessoas em nossa sociedade. São encarados como personagens ausentes da história. Reconhecer e divulgar a sua contribuição sociocultural foi o principal dessa pesquisa. Dividindo em 4 capítulos, para que o leitor possa ter uma compreensão melhor da trama que envolve o preconceito contra o negro no município de Ilhota. No primeiro momento, a política de ocupação dessas terras, sob o novo olhar da historiografia. Nem colonos, nem europeus, um brasileiro senhor de escravos. Foi assim que iniciou a história da cidade de Ilhota, segundo Ana Mette. Um tema pouco falado na comunidade, quase que esquecido pela memória coletiva, mas que ficou evidente e permanecerá durante muitas gerações devido à construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário e o consequente culto a esta santa. A partir desse indício, foi possível a realização desse trabalho. No entanto, deve aqui ser memorado construção esta que foi causa de conflito entre os negros e os brancos que ali chegaram mais tarde. Essas divergências levaram à expulsão dos homens de cor e ao comportamento do preconceito mencionado no capítulo 3. Não poderia deixar de finalizar sem rememorar as comemorações e homenagem à Santa Padroeira dos Negros. A riqueza da cultura africana que foi camuflada dentro da religião cristã foi uma das principais marcas deixadas por essas pessoas na localidade do Baú, em Ilhota. Eis o momento de puxar a cortina do palco, onde é encenada a colonização por brancos, e mostrar à plateia, atuais moradores de Ilhota, que sua história também se fez com negros, e ainda explanar que esses homens muito pouco vêm sendo ditos. Então, vejam que o trabalho de Ana Mette é um trabalho provocador, muito bem escrito, fundamentado em fontes escritas da tradição oral, e me chama muito a atenção um depoimento que ela tem do Frei, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um Frei, né, que viveu lá na época que ela entrevistou, ele estava com 90 e poucos anos, e ele falou, né, da pouca presença da população negra nessa localidade quando ela estava fazendo a pesquisa, mas que, no entanto, no passado havia uma presença significativa deles, inclusive com a festa de Nossa Senhora do Rosário. Eu estou procurando aqui, e eu vejo que é um depoimento muito ilustrativo e que nos faz pensar para onde foram os ex-escravizados e seus descendentes no pós-abolição, sobretudo nessas regiões de fronteira, vamos dizer assim, entre o litoral e o médio e o alto vale. Então, o Frei Elisiário, né, foi uma revista concedida a Ana Mette pelo Frei Elisiário, que na época tinha 92 anos. Isso foi no dia 29 de setembro de 2002, há mais de 20 anos atrás. Então, na entrevista ele disse o seguinte:
Abre aspas. Havia muito barulho lá no baú. Aqui em Gaspar era tudo pacífico. Mas quando os padres iam rezar lá, os pretos arrumavam confusão, sabe? Lá eles eram quase todos pretos. Haviam apenas algumas famílias alemãs. Pode ver, onde tem uma Santa do Rosário, tem preto. Eles são devotos a ela. Eu só não sei onde essas famílias descendentes de escravos foram parar. Fecha aspas. Então, revelador o depoimento do Frei Elisiário nos seus 92 anos de idade. Quando ele fala que lá no baú tinha barulho, porque a festa do Rosário é uma festa com folguedos, com batuque, com foguetes, com alegria, né? Foge um tanto daquele ritual ortodoxo do catolicismo ocidentalizado, romanizado, né? Então, essas tensões, muitas vezes, entre o, o sacerdote ortodoxo de origem europeia, era muito comum. Nós evidenciamos isso também em nossas pesquisas sobre a festa do Rosário na região de Penha. Há fartos depoimentos dizendo do atrito entre o vigário e os organizadores da festa de Nossa Senhora do Rosário. Isso não só aqui na região de Itajaí, em várias regiões. Nas nossas primeiras postagens sobre, desculpa, intitulados Um Catolicismo Africanizados, nós discutimos um pouco desse hibridismo cultural, né, entre religiões de matriz africanas e cultura europeia, ocidental, católica, cristã. Então, esse trabalho da Ana é um dos trabalhos significativos sobre a temática na região de Gaspar, de Ilhota, que faz fronteira também com Itajaí, com Navegantes, e precisa ganhar mais visibilidade. Eu fiquei sabendo posteriormente que a Ana, né, que é professora na rede estadual ou municipal em Gaspar. Eu praticamente perdi o contato com ela, mas eu tenho o grato prazer de rememorar o seu esforço pela pesquisa. Tenho aqui em mãos uma cópia do trabalho que eu acabei de apresentar a vocês. Quem tiver interesse, inclusive, é só fazer contato com a gente. Não são muitas páginas, a gente pode fazer aqui uma reprodução, né, fotográfica e enviar para vocês. E acredito, mais uma vez, que deve ter uma cópia também lá no Arquivo Histórico de Itajaí, bem como no acervo da Biblioteca Central da Universidade do Vale do Itajaí, onde esse TCC foi defendido. Em minha opinião, esse TCC deveria ser publicado em forma de livro, né, para que as pessoas, sobretudo da rede municipal, estadual, da região de Ilhota, pudessem ter conhecimento desse trabalho que foi, vamos dizer assim, um precursor. Né? Sabemos que outras pesquisas vieram após essa e outras virão, certo? Então, tirando da invisibilidade as africanidades da Foz do Itajaí. Continue conosco, divulguem nosso canal e assinem o nosso canal se ainda você não for assinante. Grande abraço e axé.